partes anteriores, fiz algumas perguntas que esperam resposta e narrei um pouco da história de Cuba, procurando refletir sobre as causas que levaram aquele país a transformar o trabalho dos médicos, eventualmente de outros profissionais, numa mercadoria de exportação para realizar o seu orçamento. Faço agora uma reflexão complementar, narrando duas experiências de ordem pessoal. Em 1998, eu era reitor de uma universidade no interior do Brasil. Ali encontrei lecionando, por sinal com competência e dedicação, um casal de professores cubanos. Certo dia, recebi seu pedido, no qual me solicitava a possibilidade de receber da universidade uma casa alugada, pois seus salários não lhe permitiam tal despesa. Verifiquei que ambos recebiam da universidade, somados os salários, algo em torno de $2.200. Comuniquei que, infelizmente, a universidade não tinha condições de ordem legal de proceder ao aluguel solicitado, mas que poderia verificar da possibilidade, face aos currículos de ambos, de enquadrá-los num nível mais avançado, com a consequente vantagem salarial. Informou-me o professor que seria inútil tal providência, pois todo salário recebido acima do teto de $800 deveria ser recolhido ao governo de Cuba. Diante de minha surpresa e inconformidade, informou-me mais que era impossível deixar de fazer tal recolhimento, pois sua família estava em Cuba e lhe seria cortada qualquer assistência governamental, o que, face ao regime, me explicava o professor, significaria não só não dispor de educação, saúde, perspectivas para o futuro, mas também de moradia, emprego e qualquer oportunidade profissional. Ofereci a possibilidade de obter-lhes asilo ou, quem sabe, a própria cidadania brasileira. A hipótese foi de pronto rejeitada, porque temos nossa família a Cuba e não poderemos tornar jamás sequer para vê-la, me foi dito. Como se vê, o regime de comercialização do trabalho e controle dentro e fora de suas fronteiras não é de agora, e já fez história para essas gerações que não sabem o que é liberdade, porque esta lhe foi roubada pelo próprio governo. O segundo caso. Em missão oficial, estive naquele mesmo ano em Havana e pude conhecer algo do que me foi oficialmente mostrado através dos agentes do governo, destacados como guias da visita. Entre outras realidades, pude conhecer algo sobre a formação médica e a política de atendimento médico familiar no país. Sobre a formação médica, fui informado de que a formação se inicia através do trabalho comunitário, que insere o futuro médico através do trabalho na realidade das famílias e das comunidades, especialmente em sua situação sanitária. Após algum tempo desta formação básica, segue-se o tempo de formação médica geral, coisa de mais 2 ou 3 anos, seguida de mais 1 ou 2 anos de formação específica. Não posso deixar de registrar a visita feita ao laboratório de produção de vacinas, onde se pode ver o extraordinário trabalho e a dedicação dos pesquisadores em um ambiente absolutamente pobre, de mesas do laboratórios com vidros frequentemente quebrados, revestidos de fórmica.
Foi nesse ambiente de absoluta pobreza que os pesquisadores descobriram e manipularam vacinas que exportam para o mundo, inclusive para o Brasil, onde, apesar de nossos sofisticados laboratórios, visitei em seguida uma clínica familiar num bairro de Havana. Ali fui informado que em cada grupo, creio que de 5.000 famílias, o governo instala uma clínica semelhante, onde trabalham atendendo aquela comunidade, além do médico, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros atendentes. Mas tudo funciona sob a coordenação de um funcionário do governo, que fiscaliza, supervisiona e controla tudo e de tudo faz seus relatórios. Na clínica, enorme fichário rotativo, daqueles da década de 60, dados referentes à profissão, interesses, hábitos, enfim, uma informação completa sobre cada cidadão, que se torna disponível através da clínica médica familiar. Que posso dizer sobre o controle que pode ser exercido sobre a vida de cada pessoa, de cada família e de cada comunidade? Bem, era coisa como 1h da madrugada e bebericávamos junto com o agente do governo alguns cálices de rum, habanero legítimo. Conversa vai, conversa vem, como se diria. Copito após o copito de rum, o agente governamental, lágrimas nos olhos, voz rouca e embargada, denunciava: tenho 48 anos. Desde criança não sei nada, não vi nada do mundo, a não ser o que me diz o governo que o mundo é. Não conheço nenhum governo, nenhum governante de meu país que não seja fidel. Fidel, dizia o agente, nosso Pai, nosso Deus, nosso guia. Não conheço nada, não sabemos nada, a não ser o que nos dizem e o que nos permitem saber. A voz saía rouca e estrangulada, as lágrimas sendo enxugadas como faria uma criança, na manga de lã surrada do que fora talvez, um dia, uma antiga blusa militar da gloriosa Revolução. Era talvez mais de 2h da madrugada e nos retiramos a dormir. Nós, brasileiros, de consciência tranquila, nós que vemos presidentes que se sucedem, mesmo naquele tempo dos militares. Nós, cabeça e consciência leve de rum, habanero legítimo, no grande Hotel Nacional de Cuba, com todo o fausto e os prazeres concedidos aos visitantes estrangeiros, como acontecia antes da ditadura dos Castros, na ditadura de Fulgêncio Batista, aos protegidos da máfia, nos velhos tempos de Fulgêncio Batista. Após ter feito as perguntas que ainda não podem calar, após ter analisado um pouco o porquê da história de Cuba e das coisas que hoje acontecem, e ainda depois de me referir a 2 experiências pessoais em relação ao que acontece, nessa última parte dessas considerações, procuro retirar algumas lições decorrentes de tudo o que está acontecendo. A primeira consideração, eu diria, é de ordem político-administrativa ou financeira. Importante
embora numa escala de valores não seja a mais importante. Mas vale, porque buscar alternativas, mostrando que seria possível pensar e adotar medidas menos polêmicas, com mais visibilidade e, sem dúvida, maior eficácia para sanar a questão de mais médicos para as necessidades brasileiras. Isto seria possível. Considerando-se que o programa, já dispondo de 5 a 7 mil médicos cubanos, hoje em torno de 11 mil, deve escolher também médicos de outras nacionalidades, pode-se raciocinar, para efeito de análise, em termos de uma contratação total da ordem de 10 mil médicos, embora o anúncio inicial do governo tenha posto como meta importar algo em torno de 16 mil. O que não está claro é se esta meta ainda prevalece. Isto posto, uma simples operação aritmética nos mostraria que a soma dos salários fixados em 10 mil reais por médico contratado resulta num custo mensal da ordem de 100 milhões de reais ou anual da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que pode se elevar ao dobro se considerado o debate em curso sobre a aplicação a esses contratos dos benefícios trabalhistas estabelecidos pela legislação brasileira de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Com este orçamento anual, o governo brasileiro poderia manter igual número de estudantes de medicina nas universidades brasileiras, oferecendo à sociedade todo ano novos 1.400 médicos, ou 10 mil médicos em 6 anos. Esses médicos permaneceriam no Brasil pelo resto da vida, ao invés de vir, permanecer por 2 ou 3 anos e retornar à sua origem, como ocorrerá com os médicos estrangeiros. Tudo aqui voltando à mesma carência que se tinha antes. O que vai acontecer com o programa? Ou ele será renovado permanentemente? E com as populações atendidas, decorrido este tempo e retornados os médicos à sua origem, quem vai atendê-las se nós não ampliamos, não aumentamos o número de médicos brasileiros? Por outro lado, e de certeza, aplicando a mesma ordem de recursos, existem instituições suficientes no país, em quantidade e em qualidade, para gerar os mesmos resultados, só que de forma permanente, como dizia, desde que unida sem preconceito de ordem ideológica ou de qualquer outra ordem, num programa que somasse as disponibilidades e potencialidades existentes nas instituições federais, comunitárias e particulares, fortalecendo ainda a pluralidade e a complementariedade dos sistemas educacionais, como é próprio em qualquer sociedade democrática e como define a legislação brasileira. Um programa brasileiro sério e competente afastaria também as inevitáveis ilações referentes a um programa baseado em assistência estrangeira, especialmente com a prevalência do controvertido acordo com o governo cubano, com duração de 2 ou 3 anos, coincidentemente anos eleitorais, e que, como vimos, torna o Brasil parceiro na manutenção e fortalecimento de um regime ditatorial que não tem eleições, à custa da exploração do trabalho, segundo estabelece, ou desobedecendo estabelece a legislação brasileira, o que constitui grave desrespeito aos direitos humanos
Essas outras ilações são inevitáveis, com mais razões algumas, outras talvez com menos razões, mas sempre conturbando mais que resolvendo questões nacionais da gravidade como é a da saúde pública. No entanto, a solução da questão médica, através das potencialidades próprias existentes do país, não constitui apenas uma questão financeira, quantitativa, ou referente às relações do Brasil com a manutenção e fortalecimento de um regime ditatorial. A questão médica constitui profundamente uma questão de ordem qualitativa, que vai muito além desse debate, ou do simples preparo científico do médico, da demanda do mercado, ou do sucesso profissional. Por sua natureza comprometida com a pessoa humana, que deve ser tratada de forma integral e não apenas como uma máquina, incluída, portanto, a comunidade de que a pessoa humana é parte, a medicina e, portanto, o preparo para seu exercício não pode ser concebida ou praticada meramente como se prepara um bom torneiro mecânico, um bom engenheiro espacial. Apesar disso, no entanto, nossos cursos de medicina em geral, como também as preocupações da sociedade e das famílias, ressalvadas, obviamente, exceções, se focam sobretudo no mercado, na competitividade, na remuneração, no lucro, enfim, além do sucesso profissional, no sucesso financeiro. Em consequência, sobre a formação humana, se prefere e se promove um especialismo extremo, como se as pessoas fossem apenas máquinas, cujas partes pudessem ser manipuladas como se manipulam peças ou motores. Nesse contexto, melhor se pode entender a relativa sensibilidade social de significativa parcela da classe médica, o que seguramente, por iguais ou semelhantes razões, infelizmente não é exclusividade sua, afastando-a, a classe médica, das periferias urbanas, geográficas ou sociais, onde, aliás, os poderes públicos, como as iniciativas particulares, raramente oferecem condições mínimas de exercício digno e eficiente para seu bom desempenho profissional. Se vê isso nos corredores de cada hospital, ou nos remédios de laboratórios, ou em seus consultórios. Nesse contexto, seria de propor o debate sobre o significado que teria a obrigatoriedade do ressarcimento à sociedade, não ao Estado, dos custos da formação médica, estabelecendo ao término dos cursos a obrigatoriedade de prestação de serviços médicos em áreas necessitadas, aos profissionais que se formassem em instituições públicas gratuitas. Nesse conjunto de fatores, impõe-se uma mudança de cultura e de hábitos da parte do governo, da sociedade e das universidades, onde se torna necessária e urgente uma radical reformulação na formação médica, na linha da compreensão integral das pessoas, da inserção das pessoas em seu meio, no exercício da dimensão social e humana, como do compromisso ético do desempenho profissional do médico, como do profissional em geral. Essa nova postura não invalida o forte preparo científico nem a especialização, ou ainda o preparo individual para oportunidades oferecidas no mercado. Ao contrário, lhe abre horizontes e lhe dá uma nova dimensão. Enfim, de tudo que vem acontecendo no programa Mais Médico,
mas médicos, cabe absorver a riqueza e rejeitar os desvios, experiências e conhecimentos de profissionais, não só cubanos, que deixaram sua terra, às vezes suas famílias, seus interesses, ou até fugindo a situações julgadas inaceitáveis por razões de ordem política ou de outras ordens, para dedicar algo de si aos necessitados, ou viver uma experiência numa terra estranha, talvez imaginada por alguns como um paraíso, ou por outros como uma aventura, experiência que seria brevemente esquecida, ou quiçá inesquecível para toda a vida. Nessa diversidade, cada um teria alguma coisa a deixar, não importando se alemão, cubano, americano ou chinês. Aliás, falando em chineses, não há como não referir a imensa riqueza de sua milenar medicina, que tanto preconceito sofre no Brasil, da parte de autoridades e da própria medicina oficial, embora desconheçam ao mínimo seus fundamentos. Seria bom conhecer. Concluindo, não creio que a criação, ou pior, a perpetuação de um programa de importação de médicos temporários, pondo-se o Brasil à beira dos caminhos com pires na mão, a implorar ajuda e a recebê-la de países mais pobres ou mais fracas do que ele mesmo, seja a única, a melhor, a mais transparente ou a mais sustentável e soberana forma de superar suas mazelas e pagar sua dívida com o povo brasileiro. E, no caso, sua enorme dívida com o povo brasileiro, parte de uma dívida maior, que só cresce, fruto da improvisação, do imediatismo, da competência relativa e da pouca responsabilidade e consciência social, que se repete, gerando no povo esperanças, e esperanças que tão rapidamente como são geradas, se transformam em frustração. Não é isto que o povo brasileiro merece.